Boa tarde, vizinho, tudo bem? Esse aqui é o Fala Barra Olímpica, podcast do Fala Rio 2, diretamente do H2I Studio, aqui no Centro Metropolitano. Eu sou Elaine Ferreira, sou especialista em marketing digital e desde 2019 eu estou aqui trazendo informações e notícias para você, morador da região. Hoje é o nosso segundo episódio e nós estamos com um convidado também com vasta experiência na vida pública. Agora ele é subprefeito de Tabar Olímpica, Barra da Tijuca, Recreio e Vargens. Seja muito bem-vindo, Leandro Marques. Obrigado, Elaine. É um prazer enorme estar aqui no Fala Barra Olímpica. E vamos lá, levar informações para a população e estar aqui à disposição no que precisar. Poxa, que bom, fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Vamos falar um pouco aqui da região. Agora, você também está como subprefeito da Barra Olímpica mesmo, né? Não é só a Barra da Tijuca, a gente teve essa divisão. Vamos bater um papo, falar de segurança, de melhorias, tá bom? Maravilha. Só para te explicar como é que como é que vai ser o nosso bate-papo. Conhecer um pouco você, falar primeiro da sua trajetória, depois eu vou trazer algumas perguntas que eu recebo diariamente, mesmo que as pessoas não tenham mandado, que eu acho relevante a gente conversar. E no final, as perguntas dos seguidores, que às vezes tem um beliscão, tem uma alfinetada, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá? Perfeito. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, sua formação, como você chegou agora como subprefeito da Barra Olímpica e Barras, etc. Me conta a sua história. Eu sou formado em Educação Física. Fui formado pela Universidade Gama Filho. Em 2007, o prefeito Eduardo Paz me convidou a participar da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado. Ele era secretário. Iniciei esse trabalho com ele no projeto Suderge Informa, um projeto que tinha na secretaria. E logo em seguida o Eduardo veio candidato a prefeito, em 2008. Ganhou a eleição, graças a Deus. E a gente iniciou esse trabalho junto na prefeitura. Em 2009 ele me convidou para ser administrador regional da Barra, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena. Foi um ponto muito importante, inclusive na minha carreira política, porque me deu experiência, não só política, mas a experiência na região, a experiência regional mesmo, geográfica do bairro. E pude estar com as lideranças locais, com os síndicos de associações. Isso, assim, capacitou um pouco para hoje estar nessa função. Em 2018, eu tive a oportunidade de ser subprefeito de Jacarepaguá. Hoje, então, Barra Olímpica, na época, era outro bairro, pertencia ao bairro de Purici, que pertencia a Jacarepaguá. E eu tive a oportunidade de trabalhar, conhecer mais essa região aqui do Barra Olímpica. E hoje fui convidado a voltar a ser subprefeito, mas agora é da Barra da Tijuca. Interessante que a gente já se falava antes, né? Quando eu fui entrar em contato para convidá-lo para participar, eu falei, ué, nós já nos falamos aqui anteriormente. Achei bacana esse retorno, né, do nosso contato aqui da região. Você contou sua história, agora me explica uma coisa que eu acho que muitos moradores também têm essa dúvida. O que faz um subprefeito? O que a gente espera? O que a gente pode cobrar de um subprefeito? Como é o trabalho? Então, a prefeitura ela tem um canal de atendimento de demandas, que é o 1746, criado inclusive pelo prefeito Eduardo Paz. Esse canal é um canal que as pessoas fazem suas reclamações, seja ela de uma luz apagada, de um buraco aberto, mas existem algumas ações, não só essas, que são importantes para o dia a dia da população, que são ações, às vezes, de um ordenamento público, umas ações de ordenar a cidade. E aí você precisa de outros órgãos, que é o caso de juntar com o LURB, com a assistência social, para fazer uma ação de acolhimento à pessoa em situação de rua. A gente precisa montar uma operação, e aí a gente precisa juntar esses órgãos e fazer a ação de fato acontecer. Então, essa interlocução, tanto com os órgãos, tanto com a população, essa ponte, né, da população, poder fazer o seu questionamento e ter alguém para organizar essas ações, aí é utilizado a subprefeitura. Nós, na verdade, somos o prefeito da região. Aquele que vai tocar todas as ações públicas dos órgãos públicos, a gente que conduz nos nossos bairros. Entendi, perfeito. E vamos lá, você já foi subprefeito, você já trabalhou também, não como subprefeito da Barra, mas, né, você explicou que você trabalhou mais da Barra da Tijuca, Recreio, Vargens. Então, eu entendo que você já tem uma expertise em demandas da região, porque existem demandas que são novas, mas existem demandas que elas são recorrentes. Que demandas você vê nessas regiões, e principalmente aqui na Barra Olímpica, e como a subprefeitura está trabalhando para atendê-las? Um dos pontos principais aqui na região é a questão do trânsito. Com o crescimento, né, populacional na região, muitos prédios sendo criados, acaba que a quantidade de carros, a quantidade de moradores, ela aumenta, né, aí automaticamente a quantidade de escolas aumentam.
Então a gente acaba tendo esse transtorno de trânsito. E a gente tem feito algumas ações. Eu agora, nesses 2 meses que estou à frente da subprefeitura, já solicitei a Sete Rio alguns estudos aqui do entorno. Existem alguns estudos micros, né, que são mais rápidos, menos complexos para se resolver, mas existem estudos mais macro, né, que é a questão do trânsito ali atrás do shopping metropolitano. Vai ter uma via que vai passar, que já vai acessar, a pessoa sai automaticamente dali, já sai na linha amarela, a outra já sai em direção à Barra. Isso vai facilitar muito o trânsito, vai ser uma espécie de uma via secundária ao que tem hoje na Belardo Bueno. Belardo Bueno é primária, e aí a gente vai ter uma secundária que a gente consegue acessar esses locais. Vai direto para a linha amarela, essa secundária? Isso, secundária. Isso é um projeto futuro, não está ainda, está sendo estudado, levantado, mas em breve, no futuro breve aí, a gente vai estar com essa questão. Existem umas coisas pontuais aqui na região, que é o que a gente tem o maior transtorno hoje, que eu inclusive estou, ao longo desse final de fevereiro, início de março, trabalhando nessa situação com a Sete Rio, que é a questão da saída da Avenida Imperatriz Leopoldina. Hoje as pessoas saem ali em 2 pistas, a ideia é que a gente tente fazer um projeto, já está a Sete Rio fazendo, para a gente sair em 3 pistas. E aí vai facilitar essa saída do morador do Rio 2 e do Cidade Jardim e outros que frequentam ali a região, e vai também poder fazer a modificação nos sinais da Belardo Bueno, dar mais fluidez ao trânsito. Essa é uma das ações que a gente pretende estar executando ali. Você consegue me mandar depois até para eu mostrar para os seguidores como é que esse desenho, como é que esse projeto... Do dever de casa, eu trouxe até o projetinho já, é um projeto que está sendo elaborado, mas ali a gente já tem uma dimensão que você depois pode divulgar para os moradores aqui, para ter mais ou menos uma noção do que a gente pode fazer. Porque às vezes a gente está falando, eu e você estamos entendendo, mas quem está assistindo a gente está um pouco perdido. A gente fez o deverzinho de casa. Que bom, obrigado. Depois eu vou pegar o papel. O prefeito Eduardo Paes, ele anunciou que a Guarda Municipal será transformada na Força Municipal de Segurança. Então, é muito recente essa notícia, ela está até escrita aqui para não errar, né, que é a Força Municipal de Segurança. Você pode explicar alguma coisa desse projeto? Como é que está? O projeto está sendo elaborado. Inclusive, o prefeito Eduardo Paes foi muito, muito feliz nessa decisão de fazer essa força municipal. Eu acho que é um ponto importante, né, uma demanda importante no município do Rio de Janeiro. O que eu posso adiantar é que essa força ela vai tratar dos delitos que acontecem, principalmente nos centros de aglomerações, né? Vou dar um exemplo aqui na nossa região, nas praias, em frente ao metrô. São os locais que têm grandes circulações de pessoas, para evitar furtos, evitar esses delitos que acontecem normalmente. Mas assim, as informações maiores o prefeito em breve deve anunciar, porque está fazendo algumas mudanças, a solicitação da Câmara dos Vereadores. Em breve ele vai anunciar mais detalhadamente o que vai ser e como vai funcionar. Agora vamos falar aqui da Barra Olímpica em específico, porque essa questão do prefeito, bem ou mal, é da cidade, né? Geral, né? Um item que a reclamação é sazonal, porque não acontece sempre, é a respeito dos eventos que acontecem na região. E muitos deles causam transtornos que não necessariamente precisariam acontecer se houvesse uma organização adequada. Então, o que é feito, como é feito, vamos supor, teve um evento, houve erros nesse evento. No próximo a gente pode melhorar. Como é identificado, eu queria entender que você me explicasse um pouco sobre a organização do evento e o que é feito para melhorar. Elaine, exatamente isso. Assim, o prefeito Eduardo Paes, ele é um incentivador dos eventos e eu acho muito importante para a nossa região esses eventos. Não só para a parte turística, mas para a parte comercial também de todo o entorno, né? Acaba que todos são beneficiados, né? Seja a questão dos hotéis, seja a questão dos restaurantes, a questão de vendas de materiais aqui da região, o próprio mercado, e eu acho muito importante esses eventos. Todos os eventos que acontecem em todas as regiões da cidade, o prefeito Eduardo Paes orienta a todos nós que a gente faça uma reunião antes. Então, todos os eventos que acontecem, a gente tem uma reunião no COR, que é o Centro de Operações da Prefeitura, e lá se unem todos os órgãos, a Conlurb, a Sete Rio, Vigilância Sanitária, Polícia Militar. Todos os órgãos envolvidos no evento participam dessa reunião, uma reunião prévia, antes do evento. E a gente discute todas as ações que vão ser feitas, bloqueio se é necessário, se vai ser necessário a equipe da guarda estar posicionada em determinados pontos, a gente ajusta se há estacionamento ou não no evento, como vai ser feito isso, como vai ser o posicionamento na saída do evento. Então, todas essas logísticas que acontecem do evento, a gente discute antes do evento. E depois o evento acontece. Se houver alguma coisa pontual para ser mexida, a gente marca uma nova reunião e ajusta já para os próximos eventos, não tem mais problema. Acaba que a gente recebe tanto evento que a gente já está com algumas expertises em relação a isso. Inclusive, nós nos conhecemos num Rock in Rio, que foi o primeiro Rock in Rio que houve um cadastro. Sim. A gente fazia umas ações
direto no prédio. O síndico entregava direto no morador. Ficava lá com o síndico, quantas vagas existem no prédio? Ele falava 100 vagas, está lá na convenção do condomínio, 100 vagas. E a gente entregava às vezes 120 adesivos, que às vezes tem um piscineiro, tem um pessoal que vai precisar acessar o prédio, às vezes tem pessoas que têm 2 carros, e a gente acessava, dava um pouquinho mais de adesivo. E depois disso, no ano que nós nos conhecemos, no Rock in Rio, se eu não me engano, em 2019, eu estava subprefeito de Jacarepaguá, a gente fez um cadastro dos moradores. Isso foi um controle muito importante, inclusive elogiado pelos moradores, que no início foi um pouquinho resistente, mas depois eles entenderam a importância dessa organização que a prefeitura faz. E hoje, os eventos que acontecem aqui na região, que há necessidade do bloqueio, são sempre elogiados, porque a gente tem feito isso com uma certa frequência e está acabando que a gente está ficando bem expert nessa situação. Ó, você tá falando que é elogiado, eu vou fazer aqui uma reclamação que eu fiz no episódio anterior. No outro Rock in Rio, eu fiz tudo certo, que eu sou a pessoa que faz tudo, não no primeiro dia fica cheio, mas no segundo dia, eu fiz tanto o cadastro no site, fui buscar o adesivo no segundo dia. Quando chegou o Rock in Rio, eu vi que meu carro não estava cadastrado. E era tipo véspera. Aí falaram, não, tem que ir na Rio 2 junto com os que tinham esquecido. Tava uma fila enorme, eu não tinha como ir. Então, eu fui prejudicada por um erro que eu não cometi. Em 2019 foi a primeira vez que a gente fez essa ação. Eu não estava aqui no ano passado, não tenho como falar sobre essa situação. Mas a gente fez uma organização bem legal com cadastro dos moradores. Eu mesmo participei diretamente ali todos os dias para que acontecesse da melhor forma possível. A gente teve sucesso nessa vez. E eu vou checar até o que aconteceu nesse caso. Porque muitos tiveram esse problema. E como eu descobri? A gente ajustar. O QR Code, as pessoas perguntavam, meu QR Code não está sendo lido. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistema e sei que, às vezes, eles só liberam o banco de dados para funcionar quando está mais perto. Então eu falei, aguarda chegar mais perto do evento, porque às vezes os dados não estão ainda incorporados no sistema e o QR Code não está sendo lido por causa disso. Chegou na véspera, eu fui ler meu QR Code, não estava sendo. Aí eu falei, pessoal, aí eles botaram um aviso que deveria ir lá no Rio, que estava anotado, e eu realmente não teria como ir. Essa equipe da prefeitura que faz esse trabalho, eles são bem capacitados. Eu acredito que, com certeza, eles devem ter feito o ajuste para que isso não aconteça novamente. Mas é legal ter essa observação que eu vou ficar atento para que no próximo a gente entregue de uma forma melhor ainda. Sabe que eu vou cobrar, né? Como eu fui prejudicada, eu vou te mandar o WhatsApp, por favor. Com certeza. Os moradores aqui estão reclamando. Não precisa mandar o WhatsApp, não, resolva de imediato. Perfeito. Sobre o trânsito, você falou algumas melhorias que seriam, por exemplo, essa é uma proposta, né, dessa via paralela a Abelardo Bueno, triplicar ali a saída da Imperatriz Leopoldina. Leandro, teria alguma outra opção em mente para a melhoria do trânsito na região? Eu vou dar só um exemplo, tá? Você havia comentado das escolas. Estão havendo muitas escolas, principalmente ali na Pedro Correia, e realmente os pais ficam limitados. Eles precisam deixar os filhos e buscá-los, aí formam uma fila dupla, e no horário de pico, 6 horas da manhã, 7 da manhã, está todo mundo buzinando. O que pode ser feito? Antes de entrar nesse mérito, eu vou falar de uma situação importante para falar aqui para o morador do Rio 2, Cidade Jardim e do entorno aqui do Barra Olímpica. Perfeito. Vai ter a duplicação da ponte do Via Parque. Isso é um processo que está em andamento. Sim. Né? Já foi para o Tribunal de Contas, avaliado, o processo está na parte burocrática ali sendo resolvido. Futuro bem breve aí o prefeito deve anunciar isso mais à frente. Acho que vai desafogar um pouquinho o retorno dessas pessoas para casa, né? No caso, quem vem para a Barra Olímpica. Essas questões das escolas, a gente precisa checar em loco o que está acontecendo. Se de repente precisa de um operador da própria escola ali para estar organizando, auxiliando na saída e entrada dos alunos. Geralmente o pai ele quer acessar a porta da escola, que é o correto, e às vezes acaba tendo esse transtorno. Então eu vou checar isso em loco para poder dar um retorno melhor e posicionar aí o seguidor da página da forma correta que a gente vai agir. Depois aqui do nosso bate-papo, coisa que a gente conversar, esse projeto, vamos ver, eu vou mandar tudo por e-mail para a gente formalizar, até para o pessoal ver que a gente está falando sério mesmo, entendeu? E depois vocês podem mandar uma resposta, seja qual for. Perfeito, perfeito. Mas tem algum outro item de trânsito que você entenda que vai melhorar, não necessariamente só da Barra Olímpica, porque o morador da Barra Olímpica pega a linha amarela, ele vai para a Barra, ele vai para o Recreio, então... Então, a gente tem feito algumas ações desde que eu iniciei aqui o trabalho na subprefeitura. Uma das primeiras ações que a gente fez, isso está até inclusive na minha página, na página da subprefeitura, depois vocês podem acessar, é a questão na praia, né? Que é um acesso que as pessoas utilizam para ir para São Conrado ou ir para a Zona Sul. É a questão de caminhão de gelo, caminhão de coco. A gente tem operado lá, tem conversado com eles, fizemos uma ação de civilidade, informando a eles que não podem parar
na via e tem que parar na parte de estacionamento de carga e descarga, porque isso atrapalha muito o trânsito. Às vezes as pessoas que vêm do Recreio até o final da Barra gastam em torno de 1 hora, 40 minutos, porque esses caminhões vão parando ao longo dos quiosques, né, que às vezes não é só o quiosque, as barracas também na areia, para fazer o abastecimento no horário que não pode e parando da forma que não pode. Então a gente fez uma ação de civilidade, a gente conversou com mais de 60 caminhões, a gente fez esse trabalho, vocês podem acompanhar na rede social da gente, e agora a gente está fazendo uma ação mais intensa de ordenamento, de, quando necessário, multando os caminhões que não podem ficar parando ali no local regular. Isso é um ponto. E outros também na Avenida das Américas, né? Na Avenida Ayrton Senna, os caminhões, às vezes, cegonhas, que vão entregar carros, caminhões de carga de descarga dos shoppings, param na rua de forma irregular. A gente também tem feito o mesmo trabalho para melhorar a fluidez do trânsito. E outro ponto importante, em alguns sinais daqui da região, a gente precisa fazer um estudo. Principalmente em outros horários, né? Eu tenho falado muito com o responsável da 7RI da nossa região, a questão dos horários, né? Porque o horário de manhã, você está numa direção, né? A quantidade de carros é numa direção. E aí você acaba engarrafando muito o trânsito, porque o tempo de sinal, às vezes, ele está igual. E acho que a gente pode fazer essa variação de manhã, não sei, eu estou estudando isso com ele, se existe alguma forma de aplicativo, alguma coisa, que consiga fazer essa mudança de manhã para a noite. Porque o tempo de sinal muda, né? De quem está retornando à noite, mudar ali o tempo de sinal verde. Então, é umas coisas que eu estou estudando com ele, entendendo essa parte técnica também, que eu tenho que falar com o técnico da 7RI, mas é uma coisa que eu estou preocupado em resolver, até porque eu rodo a área toda, a região toda, e eu estou enxergando os pontos mais de gargalo da região. Esse é um compromisso que eu tenho de estar melhorando essa questão. Isso é um ponto importante que as pessoas comentam muito. O sinal de tal rua, são várias, na verdade. Ele está com o tempo dele tá equivocado. Passa poucos carros e logo ele fecha. Então, esse é um ponto importante para o morador, fazer essa reclamação junto ao 1746, ou encaminhar a subprefeitura através das nossas redes, ou através do Fala Barra Olímpica, Fala Rio 2, para estar encaminhando para a gente ajustar, porque às vezes, como são programações, as programações, às vezes, com uma falta de luz, alguma coisa, pode desprogramar. Entendi. E acabar estando desregulado. E a gente vai fazer de imediato esse ajuste. Perfeito. Leandro, outra pergunta que eu também recebo bastante. O que acontece muito na nossa área? Tem várias questões que influenciam no meio ambiente. São elas as lagoas que a gente tem aqui na região, que elas já são poluídas por si só, mas existem questões que pioram o descarte ilegal de lixo tanto nas margens quanto na própria lagoa. É um ponto que as pessoas comentam bastante. Descarte de animais, inclusive tem ali eu não tenho certeza, na Imperatriz Leopoldina, eu sei que é perto do Sara, animais foram descartados, isso, na Arroio, os animais foram descartados e estão lá há um tempo já. Ok, eu entendo que é difícil você ser babado cidadão porque alguém jogou ali, né? Ele não surgiu, mas a gente espera que, de alguma forma, a prefeitura, a subprefeitura, com o UB, você pode até me explicar melhor de quem é a responsabilidade, veja e resolva isso de alguma forma. Mas eu entendo que se todo dia, alguém descartar o lixo, todo dia vai ser necessária com o LUB ali, às vezes não tem uma opção de, por exemplo, cercar a área, não sei, eu gostaria que você me desse uma luz assim sobre O que a gente tem feito desde o início da subprefeitura, né, que a gente iniciou esse trabalho, algumas ações de informativo para a população. Inclusive, nessa próxima sexta agora, a gente tem uma ação na comunidade da Tijuquinha, que é já perto do Itaiangá, uma ação com a Conlurb de conscientização do morador, né? O lixo é ofertado em determinados dias e horários, e às vezes acaba que o morador acumula o lixo no horário indevido. Então a gente vai fazer uma ação lá com uma informação, panfleto, informar o morador, tocar na casa do morador, informar o horário certo de ofertar seu lixo. Outra ação já programada para a semana que vem são nas praias. Hoje a gente tira em média por final de semana ali de 100 a 200 toneladas de lixo, tanto da Praia da Barra quanto do Recreio, juntas, né? Muitas de cenas que a gente vê é que está lá o galão de lixo, o lixo foi ofertado do lado de fora do latão. Não tem desculpa. Do lixo. Então, eu acho que essa ação educativa ela é importante. Então, é uma coisa que a gente pretende fazer. O 1746, hoje, é um serviço importante nesse recolhimento, tanto do entulho, tanto desse armário antigo, o armário está quebrado, né, um pedaço de sofá, esse descarte. A prefeitura hoje já faz o recolhimento na sua casa. Então você liga para o 1746, a pessoa marca com você a data e ela vai na porta da sua casa fazer a retirada desse lixo. Então é importante que os moradores, e só lembrando que isso é tudo gratuito, tá? A pessoa não paga nada por esse serviço. Então é importante que ela ligue para o 1746
e fale, ó, eu tô aqui com um armário para eu descartar, eu tô com um entulho que eu fiz uma obra aqui na minha casa, ou troquei o gesso, que seja, e a Conlube oferta para ela a retirada desse material com data marcada, direitinho, o caminhão para na porta da casa e faz esse recolhimento do lixo. Então, é importante que o morador faça esse trabalho, não tem necessidade de fazer o descarte de forma irregular. E a gente tem feito ações de limpeza desses locais. Em alguns locais é necessário o bloqueio mesmo, porque não aconteça mais, a gente bota o New Jersey, que é uma estrutura de concreto, para que o carroceiro, que seja, ou quem for, não te jogue mais, mas acho que o mais importante é a questão de conscientização mesmo do contribuinte não fazer esse descarte. E isso do descarte regular, tem muita gente que contrata uma empresa para fazer o descarte do lixo, e essa empresa vai lá com a caminhonete e joga. A própria pessoa que acha que está fazendo o descarte de forma correta, mas a empresa, entre aspas, que ela contratou, está fazendo o descarte de forma Ela ilegal. contrata uma empresa, ou contrata às vezes uma carroça para fazer isso e tem um descarte legal. E ela tem esse serviço grátis pelo 1746, agendado na porta da casa dele, vai fazer a retirada e vai resolver o problema de forma correta. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, fez uma ação de civilidade, não sei se você viu, falando sobre esse assunto do descarte, o que hoje a prefeitura gasta ao ano em termos de 300 milhões de reais com a limpeza desses terrenos, desses entulhos que são descartados. E ele, inclusive, na matéria, informa que com esse valor ele conseguiria construir 60 clínicas da família, 30 escolas. Então, a gente, às vezes, está investindo dinheiro num serviço que a gente presta, podendo investir de forma Que não seria necessário caso necessário. agissem da forma correta, faz sentido. Uma curiosidade, muitos moradores mandam denúncias lá na página, né? E uma vez um morador mandou uma denúncia de um carro todo envelopado de uma empresa fazendo descarte do material da própria empresa de forma irregular. Mandei para um representante de um condomínio, ele entrou em contato com a empresa, o dono da empresa ficou assustado porque existia o local certo para fazer o descarte e o funcionário foi lá para reduzir o tempo e descartou lá regularmente, fez o funcionário voltar lá e recolher todo o lixo. Porque eu comentei da empresa, mas às vezes os responsáveis pela empresa nem sabem que esse descarte regular tá sendo feito, né? A prefeitura tem feito uma ação importante, não só na questão do lixo irregular. Hoje a gente tem as câmeras do Civita, que são câmeras da prefeitura, que tem em toda a cidade. Há poucos dias agora, uma Fiorino passou na praia e roubou o container. E a gente recebeu a denúncia na subprefeitura, encaminhamos ao Centro de Operações, o COR, e o responsável, o senhor do COR, conseguiu identificar esse carro que estava furtando os contêineres. Não só na questão dos furtos que acontece, a gente também está fazendo essa questão no descarte irregular. Então, alguns pontos na cidade que a gente tem essa câmera, o carro pede descartando irregularmente, a gente consegue pegar a placa, depois fazer o procedimento lá burocrático para pegar a informação de quem é o proprietário do carro e aplicar as multas, aplicar as penalidades que são cabíveis daquela situação. Desculpa, pode falar. Isso tem sido muito importante para... Essa câmera do Civitas que você comentou, elas são essas que aparecem, que ficam ali, por exemplo, na Belardo Bueno, tem uma plaquinha, tipo assim, você está sendo... É essa câmera? Então, ela serve para vários fatores Isso que eu ia necessários para a população. Não só esse descarte irregular de lixo, como qualquer furto que aconteça, eles auxiliam a força policial também dessas informações. Minha pergunta é o seguinte, você conseguiria me dizer qual o critério para a instalação dessa câmera? Por exemplo, esse local aqui, por exemplo, é um local que tem muito acidente de carro. Esse local aqui é um local que tem muito roubo. Essa coordenação não é comigo, eu não tenho essa informação de como procede essa instalação, mas eu sei que a ideia da prefeitura é implantar o máximo que puder dessas câmeras em pontos de avenidas, estradas, que são importantes para ter essa questão de monitoramento. Perfeito. Voltando para o meio ambiente, falando agora da parte das lagoas, né, de mato que acaba crescendo, as gigogas, vocês têm algum planejamento? A prefeitura já tem algumas ações em vários trechos aqui da nossa região, que são trabalhos contínuos, né? Vou dar um exemplo aqui, não necessariamente aqui no Barra Olímpica, mas no Recreio. Alguns anos atrás, em 2021, até um pouquinho antes, o Recreio estava infestado de mosquito. E era muito pelo problema das gigogas, né? Que acabaram acumulando ali, e o prefeito Eduardo Paes fez uma ação de limpeza no local, e hoje tem um trabalho de manutenção. Existem, a gente chama de guardiões de rios, né? Que eles ficam lá cuidando da região com barco, controlando esse crescimento,
Então já tira esse material com antecedência, evita a proliferação da gigora e também evita o crescimento da quantidade de mosquito, né? Hoje você tem mosquito, não acaba, né? Lógico, mas você tem um número muito baixo de mosquito na região. Então esse trabalho é feito com rotina na prefeitura, não só lá no Recreio, mas em outros pontos aqui também de Lagoas que a gente tem no entorno. Perfeito. Para chegar aqui no estúdio, você passou pelo Centro Metropolitano, né? Que o estúdio é aqui no Centro Metropolitano. E o outro ponto que reclamam muito é que existem terrenos aqui, que são terrenos privados, e os respectivos donos, não sei se só tem um dono, se são vários, eu não sei como funciona, eles não cuidam do terreno e esse terreno as pessoas estão passando, tá ao lado da via. Então acumula-se lixo, o mato não é cortado. Então eu entendo que é um terreno privado, a prefeitura não tem responsabilidade sobre essa área. Porém, ele está atrapalhando a área pública. Então, como a prefeitura pode fazer a cobrança, o que pode ser feito? Eu recebi algumas informações sobre alguns terrenos aqui na região que estavam com problema de entulho, de material sendo descartado de forma irregular. A gente fez um contato com a Conlurb prontamente resolveu essas situações e em alguns pontos específicos a gente vê a necessidade de uma notificação, a gente procura o proprietário do terreno e a gente notifica ele de forma, nas proporções cabíveis lá do que tiver irregular. Mas, por exemplo, não cortou a grama, né? Ou vira um matagal se não fizer. Tem muito aqui, assim, nessa parte aqui do centro metropolitano. Mas não é responsabilidade da prefeitura. Se tiver alguma coisa de forma irregular no terreno dele, a gente faz a notificação a ele. A notificação, faz parte da Se notificação. tiver uma árvore, alguma coisa que é natural do ambiente... Não tem que fazer, não, entendi. Então a gente verifica caso a caso, né? Leandro, está jogando muito entulho. Então a gente vai ver a questão de material de descarte irregular, vai notificá-lo pelo esse descarte irregular. Naturalmente, o proprietário às vezes cerca o local. Em alguns pontos, não é necessário o cercamento, até para questão de segurança, que você consiga ver o outro lado, o que está acontecendo, sim. Enquanto não está tendo obra ali. Então, mas é uma coisa mais particular dele. Mas se tiver alguma ação cabível a fazer, a gente vai fazer com certeza. Um ponto também que eu recebo muita demanda e eu tenho dúvida, eu não consigo nem responder. Eu não consigo nem responder quando os seguidores perguntam, é a respeito dos carros abandonados. O que acontece? Eu imagino que exista um critério que é avaliado pela prefeitura para considerar um carro como abandonado. Então, principalmente as ruas dos condomínios Rio 2, Cidade Jardim e Vilas da Barra, os moradores relatam que tem carros abandonados, que eles abrem chamado no 746 e os carros continuam lá. Então, eu imagino que, às vezes, o carro está ali sujo, com o pneu baixo, ela considera um carro abandonado, às vezes a prefeitura, esse não é um carro abandonado. Você consegue me explicar para a gente como... Eu digo assim, existe um decreto na prefeitura que informa que o carro, quando está em estágio de abandono, a prefeitura faz a retirada. Então, existem algumas características importantes que têm que ser vistas nesses pontos, que é a questão do pneu arriado, tem que ter mais de 2 pneus arriados, tem que ter os vidros quebrados ou estar sem placa. Com essas características, a gente consegue fazer a retirada. Se não tiver dessa forma, não tem como fazer a retirada do carro. Entendi. Se ele tem essas características, a gente não consegue. Todas elas ou? Uma delas. Uma delas, pelo menos. Mais de dois pneus arriados, a gente retira. Vidro quebrado, a gente retira. E sem as placas, a gente retira. Entendi. Já teve caso, inclusive, eu não vou lembrar em qual condomínio, que já tem um tempo, de carro que foi furtado, ou foi roubado, eu não vou lembrar, e ficou abandonado no condomínio. Aí postou um pouco estranho. Quando foram fazer essa checagem, eles viram que o carro tinha... Enfim, estava como... Quando está o carro abandonado e a gente recebe a demanda, a gente encaminha a delegacia local e aí eles fazem o procedimento que tem que ser feito. Perfeito. Então a gente pode receber através do 1746 essa demanda ou através da subprefeitura que está à disposição também para... Uma pergunta para não disponibilizar uma equipe até o local desnecessariamente. É necessário enviar uma foto que, por exemplo, a pessoa pode ver o carro que está só sujo, falar, não, esse carro aqui está abandonado. Aí uma equipe se despede uma equipe para ir até o local e ver que o carro não está abandonado, ele está só sujo. Às vezes tem uma forma de fazer uma avaliação. Hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, né, dos aplicativos, que facilitam tanto o trabalho da população, tanto a denúncia da população, quanto o trabalho da própria prefeitura. Eu até dou um exemplo bem clássico aqui, que a gente tinha um problema numa casa que a piscina estava lá com foco de mosquito dentro. Só que era dentro de uma casa. A gente às vezes passa pela rua e não consegue ver essa coisa dentro da casa. Então, às vezes, o morador do prédio enxergou que tem aquela necessidade e informou para a gente.
Então, assim, essas informações que chegam para a gente, seja por vídeo, facilitam um pouquinho o nosso trabalho, a gente está à disposição. Eu acompanho o Fala Rio 2, que costuma alimentar a gente dessas informações, é muito importante esse trabalho que você faz, e a gente tem atuado nesses pontos. Se já chegar informação com foto, claro que a gente vai mandar uma pessoa no local, mas a gente já tem mais ou menos a informação do que precisa para resolver aquela situação. Não, perfeito, perfeito. Até para ter o cuidado das pessoas não ficarem reclamando sem necessidade, até para elas avaliarem, ó, saber, depois dessa nossa conversa, a pessoa vai assim, ó, beleza, ele tem algum dos pontos, eu vou reclamar, para não ficar gerando uma demanda desnecessária, né? Exatamente. Perfeito. Agora eu vou fazer as perguntas dos seguidores. Imagino que você já tenha lido algumas, né? Porque estava lá aberta lá no Instagram. Vai seguir acompanhar. Vamos lá. Renan Aguiar perguntou: já existe algum planejamento para melhorar o trânsito da região, principalmente nas ruas dos colégios, Objetivo, Tamandaré, Colégio QI? O Tamandaré, ele é... Leonardo Vilas Boas. Isso, ele é atrás ali da Jaime Poggi, e eu recebo também muita reclamação que é uma rua, ela acaba sendo mão dupla, e na hora de entrada e saída do colégio, tem gente que para o carro no meio da rua para deixar o filho, e eu lembro que há um tempo eu havia feito uma reclamação na página, e colocaram a guarda municipal ali, e elogiaram muito. Porque ordenou, porque a pessoa parar o carro no meio da rua, ela sabe que ela não pode parar o carro no meio da rua. Não é uma surpresa, oh, não posso parar o carro na rua. Ela sabe. Então, a presença da guarda municipal, os moradores retornaram elogiando muito. Então, como eu falei, a gente até falou no início da nossa conversa sobre essa questão dos colégios. Eu vou pedir à Sete Rio para verificar a questão de estacionamentos nessa rua também, porque às vezes o estacionamento nas laterais acaba atrapalhando um pouquinho a entrada e saída, mas se for necessário solicitar a guarda em determinado momento para poder organizar isso, a gente vai solicitar para melhorar essa entrada e saída não só das escolas, mas dos moradores também que residem. Você já tem mapeado mais ou menos quais são esses pontos, essas escolas que têm uma demanda mais complicada, você já tem essa... não só daqui dessa região, mas da região do Recreio também tem muitos colégios, a gente tem feito esse trabalho, são ruas mais internas e acaba tendo esses conflitos, são ruas menores e às vezes um carro estacionado de forma irregular e acaba dando problema e a gente está atento a essas demandas. Mas esse caso especificamente, eu mesmo pessoalmente vou lá no local para verificar e tentar dar uma solução junto com a Sete Rio. Ah, perfeito, ótimo, perfeito. Vou cobrar, né? Vou botar ali no nosso e-mail formal. Pergunta da Cláudia Marinho. Sei que a questão da segurança pública é assunto do governo do estado, mas estamos numa situação bastante alarmante e precisamos de ajuda urgente. Não temos tranquilidade na volta para casa. Constantes assaltos e ataques aos motoristas da região, bem como bloqueios de vias públicas por galhos ou pneus. Como a subprefeitura pode ajudar nessa matéria? Obrigada. O comandante da polícia local tem atuado bastante nessa região, mas nós temos feito uma parceria com ele e de ações possíveis do município, seja na melhora da qualidade da iluminação, seja na questão de poda de árvores. Na Abrão Jabur, que é uma rua que estava tendo inúmeros assaltos, até divulgado aqui pelas páginas, a gente fez uma ação para melhorar a qualidade dessa iluminação. Alguns locais estavam com pontos muito escuros mesmo, porque a luz estava fraca. A gente melhorou essa iluminação, a Rio Luz esteve lá fazendo essa avaliação. E fizemos a poda de árvores. E esses locais estavam, a árvore estava fazendo sombra na iluminação, a gente corrigiu. E a poda a retirada do mato, na roçada do mato local. Isso facilitou, melhorou muito. Chegou lá, estancou essa questão de assalto nessa região. E a gente vai fazer essas ações também na Francisco de Paula. A gente já fez a roçada lá e agora vai fazer melhorar a questão da iluminação. Dá uma olhada lá como é que tá. A Francisco de Paula, além de comentar muito a respeito da iluminação, comenta-se muito do asfalto, porque é uma rua que você tem que andar bem lentamente, porque o asfalto tem buraco e é um prato cheio ali para quem tá com maldade, assim, para quem está interessado em assaltar. Mas tem também essa questão de ver o asfalto, por exemplo. Ah, não, o asfalto não é muito relevante para a questão de segurança pública. Você consegue me... Não, acho importante. A gente também... que as ruas têm que estar de forma, assim, transitáveis. Transitáveis, né? Porque... E a gente vai checar essa questão da Francisco de Paula. Se houver algum buraco, alguma coisa, a gente vai estar fazendo o devido acerto lá com conservação. Perfeito. Um item, por exemplo, comentou aqui, que ela falou aqui de pneus ou galhos, uma coisa que acontece é quando é feita a poda ali na curva Chico Anísio, os bandidos se aproveitam dos galhos de árvore, que obviamente não é feita a poda no mesmo dia, e depois, alguns dias depois que a Conlube
que a Conlub recolhe. Nesse meio tempo, eles aproveitam dos galhos, eles colocam na pista para o motorista reduzir e eles poderem, né, praticar o delito. A gente já recebeu uma demanda dessa na subprefeitura. Eu vou falar com a questão da equipe da Conlurb de poda para ficar mais atento nesses pontos que tem algum tipo de problema com a questão de segurança, que a gente está mais atento e fazer essa retirada o quanto antes desse material. Porque eu entendo que não, eu imagino que não seja possível fazer no mesmo dia, porque são duas questões diferentes, são duas, entre aspas, empresas diferentes, mas eu imagino que dê para reduzir pelo menos nesses locais onde haja incidências de crimes, né? Porque eles se aproveitam, colocam toncos de árvore, enfim. O que acontece, na verdade, a própria Conlurb faz tanto a poda quanto a retirada. Entendi. O que acontece é que às vezes a Light também faz a poda, né? Quando há rede elétrica, ela que faz a poda. E eu não sei como funciona a logística da Light, mas tem feito um bom trabalho também na nossa região em relação à retirada desses galhos que ficam na rede, né? E às vezes até dificulta o trabalho da própria Conlurb. Mas eu vou pedir uma atenção redobrada em relação a isso, para que esse material seja retirado. Muitos deles não são retirados de imediato por questões do trânsito. Então a gente aproveita um período ali que o trânsito está mais tranquilo para fazer esse tipo de serviço, e às vezes a gente encosta esse material num canto para facilitar a fluidez do trânsito, para no momento seguinte a gente estar retirando. Então às vezes tem esse delay mais por conta do trânsito mesmo. Entendi. Faz sentido. Para não ficar um trabalho que dura 3 horas num dia, 3 horas no outro, às vezes vai ficar 6 horas ocupando ali a região e atrapalhando o trânsito. Entendi. Daniel Figueiredo perguntou: melhorar a iluminação da região como um todo, especialmente Abelardo Bueno, que está às escuras há mais de 10 dias. Eu queria informar que até o morador da região, a gente tem um trabalho muito importante que é o 1746 para essa questão da iluminação também. Então, assim, qualquer lâmpada apagada, qualquer coisa na questão de iluminação, fazer o 1746. Esse caso específico que você falou, eu passei no local, eu nem tinha recebido a demanda, eu passei no local, verifiquei essa falta de iluminação, foi um problema de circuito, segundo o responsável da Reluz da nossa região, e já foi feito o reparo. Perfeito. Mas a gente está à disposição, não só através do 1746, mas também a subprefeitura, para qualquer demanda em questão de iluminação, para a gente estar operando o quanto antes. Tá ótimo. Agora a pergunta da Jéssica Vieira. Rua Francisco de Paula precisa de atenção. Ela enumerou aqui. Asfalto péssimo, iluminação precária, canal sem a retirada das gigogas frequentemente e poda dos matos ao redor, facilitando assim mais mosquitos na região. A rua encontra-se abandonada e não estamos isentos de pagar os impostos. Precisamos de uma atenção urgente. A questão da roçada a gente já executou. Eu vou checar a rua, a questão dos buracos, né, para passar para conservação, para estar fazendo o tapa-buraco no local. Ela falou também da gigoga, né? Vamos checar se há necessidade de retirada, provavelmente sim, né? Que ela está relatando. Eu vou checar com a minha equipe e, caso seja necessário, vamos passar para o órgão competente e em breve dar um retorno plausível para o morador. Tá ótimo. Agora a pergunta da Ana Beatriz. Abelardo Bueno, Pedro Correia e as ruas do entorno estão sendo achincalhadas pelos assaltantes. E mesmo registrando as ocorrências, não temos visto nenhuma atitude para coibir esses abusos contra a população. Como eu falei, o comandante da região aqui tem feito um trabalho da polícia nesse quesito de assalto, e a subprefeitura está à disposição para qualquer ação que seja importante se fazer na região, seja com melhoria na iluminação, seja com poda de árvore, seja com tapa-buraco, para trazer essa sensação de segurança melhor para a população. Perfeito. Marcelo, gostaria de saber o que será feito em relação à desordem urbana na Barra Olímpica, principalmente na região do Shopping Metropolitano, Estrada do Urubu e Francisco de Paula. Descarte irregular de entulho, animais mortos, lixo, estacionamento irregular, venda de quentinhas, motos na calçada, ciclovia, motos elétricas na ciclovia em alta velocidade. A gente já falou do descarte de lixo, vamos tratar até dos outros assuntos que ele citou. Desde o início que a gente assumiu a subprefeitura no início de janeiro, a gente tem feito inúmeras ações de ordenamento urbano na região. A gente tem uma rotina de fazer alguns pontos específicos no bairro, em frente ao metrô, na Gilca Machado, na Guilherme de Novaes. São ações que a gente faz com frequência de ordenamento urbano. As questões de quentinha, irregular, a gente tem feito esse trabalho. E existe uma outra ação que a prefeitura, a subprefeitura em parceria com outros órgãos, tem feito ao longo de todo o verão, que é a Operação Verão. Hoje a gente faz essa operação em toda a orla da praia. Nós hoje temos o maior trecho de praia da nossa cidade. São 26 quilômetros. Você pega da Barra até o Grumari. A gente tem feito inúmeras ações. O Parque da Prainhas e do Grumari, ele só possui 800 vagas, 200 na Prainha e 600 no Grumari. A gente faz um controle
de vagas. Bateu o número de vagas, a gente faz o bloqueio e não deixa mais ninguém subir. Só sobe, claro que o morador tem a sua conta ali, que mora no local, ele tem acesso direto. Mas a pessoa que vai à praia, a gente bloqueia, espera esvaziar um pouquinho para poder liberar novamente. Isso melhora muito a questão ambiental, porque as pessoas acabam estacionando de forma irregular na APA, na Parque da Prainha. Nós somos cercados por inúmeros parques, Parque da Prainha, Parque do Brumario, Parque do Marapendi, o Parque Chico Mendes, o Bosque da Barra, inúmeros parques na nossa região. Então a gente tem cuidado bastante dessa questão ambiental e essas ações que a gente faz de controle urbano, né? Isso melhora muito essa questão de proteção ambiental. Perfeito. Vou pegar essas perguntas, vou oficializar, como a gente conversou, até porque às vezes a gente conversando aqui, você pode se lembrar até de algum ponto depois, alguma coisa já pode ter sido feita ou já pode estar prevista, e eu vou te mandar tudo certinho por e-mail, e depois a gente passa para os seguidores, a gente dá uma satisfação, perfeito? Legal. Perfeito. Leandro, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado participar, esclarecer várias questões, muito obrigada. Você gostaria de dar algum recado? Gostaria. Primeiro agradecer, Elaine, aqui pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, de falar um pouquinho de como funciona a subprefeitura. Eu quero me colocar aqui à disposição da população, né, da região, não só daqui do Barra Olímpica, mas de toda a região que a gente atende. A subprefeitura tem atuado bastante, não só no ordenamento urbano, mas também preocupado com essa questão da circulação viária da região. É um trabalho que a gente tem feito. A gente tem feito um trabalho de proteção ambiental, de plantio na região. Fizemos agora, há pouco tempo, uma recuperação da restinga de alguns trechos na Praia da Macumba. Inclusive, no dia 22, teremos um evento na Praia da Macumba de plantio e limpeza daquela região. É uma ação de conscientização. Então, são ações dessas importantes para a população. Colocar a subprefeitura à disposição de vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Quais são as suas redes sociais, a da subprefeitura, para o pessoal poder acompanhar o trabalho? Antes de falar da minha rede social, eu queria falar um pouquinho da sua. Te elogiar pelo esse trabalho que você faz. Fala Meu Bíblia é uma página muito importante para a gente, que traz as demandas importantes da região. Os moradores, eu vejo que têm muitos seguidores, são muitas perguntas, muitos questionamentos, e que você continue fazendo esse trabalho, que é importante não só para o poder público, mas importante também para o contribuinte poder ter um acesso mais rápido, mesmo tendo os canais de 1746 e o acesso direto à subprefeitura. E às vezes na página ali você divulga alguma informação, o morador te passa, e a gente tem recebido isso com o maior carinho e com maior atenção para fazer. Queria divulgar um pouquinho. A página da subprefeitura é sub/.rio e a minha página pessoal é @lezinholeandro. Então podem seguir a gente para conhecer um pouquinho do nosso trabalho e ver um pouquinho do trabalho da prefeitura. E é isso. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo elogio à página. É bastante trabalho, às vezes não tem reconhecimento, mas é um trabalho muito gratificante. Eu acho muito importante aproximar o poder público da população, porque eu resolvi participar disso do nada. Mas agora eu consigo fazer essa ponte, eu acho muito, muito importante. Obrigada pelo seu reconhecimento. E aí, vizinho, você gostou desse episódio? Mais uma vez, muito obrigada a participação do Leandro. Conversamos bastante. Convido você a curtir aqui esse vídeo, seguir o nosso canal do YouTube, seguir o Fala Rio 2, o Fala Barra Olímpica. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia de trabalho, de rotina, segue Elaine_Ferreira, Elaine com H, minha mãe quis inovar e botou Elaine com H, desde sempre eu tenho que explicar isso, então, por favor, muito obrigada por assistir, então, até a próxima.